Leide da Silva Souza Santos, acadêmica do curso de Engenharia de Produção na Universidade Unicesumar, apresento o trabalho de conclusão de curso, intitulado Ergonomia de Funções Administrativas, uma análise de risco de atividade laboral. O tema foi escolhido por tratar de uma realidade comum em ambientes administrativos, nos quais os trabalhadores permanecem por longos períodos sentados, utilizando computadores e realizando tarefas repetitivas. Neste contexto, a ergonomia torna-se essencial para compreender como o posto de trabalho, os equipamentos, a postura e a organização das atividades podem influenciar a sua vida e conforto e a produtividade. A pesquisa busca analisar estes fatores e aponta medidas que controlam para ambientes laborais mais adequados, seguros e eficientes. A introdução apresenta a ergonomia como área responsável por estudar a postura dos trabalhadores, os movimentos realizados e as condições em que as atividades são executadas em funções administrativas e comum em que o colaborador permanece sentado durante grande parte da jornada, mantendo atenção contínua a telas de computador e realizando movimentos repetitivos. Nesse contexto, fatores como iluminação, ruídos, vibrações, clima, visão, áudio e também interferem diretamente no desempenho e do bem-estar. Observe-se que a ergonomia não trata apenas de conforto físico, mas de adequação completa ao ambiente de trabalho, às necessidades dos colaboradores, de forma a análise ergonomia permite projetos espaços mais seguros, confortáveis e eficientes para a realização das atividades laborais. Referencial teórico. O referencial teórico inicia com o conceito de ergonomia, destacando sua origem nas palavras gregas ergon, que significa trabalho, e nomos, que significa normas, regras ou leis. A partir dessa definição, compreende-se a ergonomia como uma área voltada aos estudos de atividade humana e de forma sistêmica, considerando aspectos físicos, cognitivos, ambientais, sociais e organizacionais. Nesse contexto, os ergonomistas precisam analisar não apenas o trabalhador isoladamente, mas toda a interação entre pessoas, tarefas, ambientes, equipamentos, organizações. Também se observa a ergonomia pode ser aplicada em diferentes setores, tanto em empresas públicas quanto em privadas. Assim, sua finalidade é contribuir para melhorar condições de trabalho, reduzindo os riscos, favorecendo a saúde e segurança e eficiência. Referencial teórico. Análise e ergonomia do trabalho. A análise e ergonomia do trabalho, conhecida como AET, é apresentada como base normas regulamentadoras, especialmente no item que atribui ao empregado a responsabilidade de avaliar adaptações das condições de trabalho às características psicológicas dos trabalhadores. Nesse contexto, a EET permite examinar elementos como mobiliários, equipamentos, ambientes físicos e organizações das tarefas, observando-se que essa análise não deve ser superficial, pois apresenta considerando as condições reais em que o trabalhador acontece. A literatura demonstrada que a AET funciona como instrumento de diagnóstico e intervenção,
identificando situações que podem gerar desconforto, fadiga ou adoecimento. Dessa forma, ela orienta o ajuste necessário para tornar o trabalho ainda mais adequado e seguro e eficiente. Diferencial teórico: posto de trabalho. O tópico sobre posto de trabalho explica que ambiente laboral é formado por um conjunto de elementos físicos com os quais os trabalhadores interagem continuamente. Entre esses elementos estão móveis, máquinas, ferramentas, materiais, componentes e equipamentos, utilizando durante a execução das tarefas em funções administrativas. Esses postos geralmente envolvem cadeira, mesa, computadores, mouse, teclado, documentos e demais recursos de apoio. Nesse contexto, quando esses elementos não estão adequados às características do trabalhador, podem surgir posturas inadequadas, desconfortos musculares, redução do desempenho. Observa-se que o posto de trabalho precisa favorecer a movimentação e alcance, a postura e a organização das atividades, assim, sua adequação. É fundamental para prevenir risco, ergonomia e melhorar a qualidade do trabalho. Metodologia. A metodologia apresenta a pesquisa com um estudo bibliográfico e abordagem qualitativa e caráter, descrita desenvolvimento a partir da análise de matérias já publicadas sobre ergonomia e riscos ocupacionais em funções administrativas. Nesse contexto, foram considerados estudos em língua portuguesa e inglesa, selecionando formas, critérios e elegibilidade relacionados à relevância do contexto e à aproximação com o tema investigado. Também foram utilizados critérios de exclusão, retirando matérias com baixa relação com o problema de pesquisa e com o descrito suficiente. Observe-se que a escolha por esse tipo de metodologia permite reunir diferentes contribuições teóricas e normativas sobre o assunto. Dessa forma, a pesquisa constrói uma base consistente para compreender os princípios riscos ergonômicos e suas possíveis formas de prevenção. Resultados e discussão. Riscos ergonômicos da atividade. Os resultados e a discussão apresentam os princípios riscos ergonômicos, identificados mais funções administrativas. Entre eles estão o esforço mental, o esforço repetitivo na digitação e a postura inadequada às situações de estresse, a monotonia e a repetitividade. Nesse contexto, observa-se que esses fatores podem afetar tanto a integridade física quanto a saúde mental do trabalhador, provocando desconforto, fadiga e possível adoecimento. A literatura demonstra que atividades aparentemente leves, quando realizadas de formas repetitivas e condições inadequadas, podem gerar impactos significativos ao longo do tempo. Dessa forma, a identificação desses riscos é essencial para compreender os pontos críticos das atividades laborais, orientar medidas preventivas para eficazes no ambiente administrativo. E discussões. Recomendações. As recomendações indicam medidas práticas para reduzir os riscos ergonômicos. Identificado entre eles estão as melhoria dos móveis com apoio adequado para cotas, pescoço, punhos, aquisições e apoios para os pés, conforme a orientação da NR17. A implantação de pausas ergonômicas regulares e a presença de profissionais de segurança do trabalho. Também se observa a necessidade de criar atividades CIPA, além de realizar campanhas de treinamento ergonômicos.
Outros pontos importantes é a implantação da ginástica laboral como exercício adequado. As funções desempenhadas dessas foram recomendações. Não se limita à correção física do posto de trabalho, mas envolve orientações, prevenção e mudança de cultura organizacional em favor da saúde ocupacional. Conclusão. Diante de que foi analisado, concluiu-se que as principais não conformidades ergonômicas estão relacionadas ao uso de mobiliários inadequados e à falta de conhecimento dos colaboradores. Sobre ergonomia, estes fatores contribuem diretamente para desconforto físico, posturas incorretas e possíveis impactos na saúde dos trabalhadores. Os resultados indicam que ajuste nos postos de trabalho pode melhorar significativamente a qualidade de ambiente laboral, reduzindo efeitos negativos do corpo e da mente. Também se observa que a presença contínua de profissionais de segurança e saúde ocupacional é fundamental para orientar, acompanhar o desenvolvimento, campanhas e promover treinamento. Dessa forma, a ergonomia se apresenta como uma ferramenta indispensável para a construção de ambientes administrativos mais saudáveis, produtivos e humanizados. Referências. As referências utilizadas sustentam, teoricamente, a pesquisa e demonstram que o estudo foi fundamentado em autores e documentos relacionados à ergonomia, análise ergonômica do trabalho, posto de trabalho, ginástica laboral e segurança ocupacional. Neste contexto, obras como Ais Castro, Correia e Boletti, Evangelista, Ferreira e Henrique contribuíram para explicar os conhecimentos centrais discutidos ao longo da apresentação. Também se observa a presença de materiais voltados à aplicação prática da ergonomia e na compreensão dos riscos, apresentando o ambiente laboral desta forma. A fundamentação bibliográfica confere constância científica ao trabalho, reforçando que a análise, recomendações apresentadas não se baseiam apenas em observação, mas em estudos e normas relacionadas à saúde e segurança do trabalho.